Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é produção de alimentos nos dias de hoje. Nessa aula aprenderemos sobre a agropecuária e sua modernização, a Revolução Verde, características principais e críticas, transgênicos e agricultura orgânica. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o like nesse vídeo, ok? Agropecuária. De acordo com o IBGE, até nos anos de 1950 e 1940, o Brasil era considerado como um país agroexportador, com suas principais monoculturas de exportação relacionadas às produções de algodão e café. O estado que possuía a maior quantidade de lavouras era São Paulo. Então, nós temos no Brasil, desde a época colonial, uma relação com a terra, com a produção de alimentos e a venda deles. Na década de 1950, a agricultura possuía como objetivo principal de abastecer centros urbanos em crescimento e obter lucros para custear os produtos importados necessários para o desenvolvimento da industrialização. Então, já na década de 50, nós já estamos iniciando aquele movimento que vai gerar o êxodo rural, que é a mudança da maior parte da população do campo para a cidade. E a agricultura vai ser responsável também por custear essa industrialização que está iniciando no Brasil. A partir de 1960, inicia-se em um contexto nacional uma modernização da agricultura, do qual a manutenção das antigas monoculturas. Pessoal, monocultura é quando em um grande latifúndio em geral é produzido apenas um tipo de produto, como por exemplo a soja, a laranja. E a policultura é quando nós produzimos vários tipos de plantações dentro de um mesmo território, dentro da mesma terra, né, no caso. E no Brasil, devido a esse caráter agroexportador, a maior parte dos latifúndios são do tipo monocultura, ou seja, plantam só uma espécie para venda externa. Porém, com diversificação das produções, principalmente de milho e soja. Há também a abertura de novas áreas de pastagens, enquanto ocorreu um recuo da área já cultivada com lavouras em zonas de ocupação mais antiga, tais como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Ocorre uma grande expansão da atividade pecuária para as áreas de fronteira agrícola, principalmente na região centro-oeste. Então, a partir de quando inicia a urbanização no país e também a industrialização, essas áreas que são mais desenvolvidas, principalmente o sudeste e a parte sul do país, vão receber um grande contingente de população e também vão se industrializar mais. Então, as outras áreas do país que vão ficar mais responsáveis por essa questão da agricultura. Modernização da agropecuária. A especialização agrícola baseada na ciência e na técnica inclui o campo modernizado em uma lógica competitiva que acelera a entrada de racionalidade em todos os aspectos da atividade produtiva, desde a reorganização do território aos modelos de intercâmbio e invade até mesmo as relações interpessoais. A participação no mundo da competitividade leva ao aprofundamento das novas relações técnicas e das novas relações capitalistas. Esse é um texto do Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, muito conhecido. Então, do que ele está falando? Da modernização do campo. Então, a partir de quando ocorre lá o êxodo rural e o campo diminui a quantidade de pessoas, esse processo, que é a Revolução Verde, que já havia se iniciado no mundo, vai também chegar no Brasil. E ela se resume principalmente a essa modernização do campo. Revolução Verde. Resume-se ao conjunto de invenções tecnológicas cuja finalidade é melhorar a agricultura. Essas iniciaram no México e obtiveram êxito, por isso alcançaram outros países como o Brasil. Como resultado, ela multiplicou a produção de alimentos que supostamente seria a solução para a fome global.
Mas a Revolução Verde recebe muitas críticas, principalmente na área ambiental e social. Dentre elas, destaca o incentivo ao desmatamento e o uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, a Revolução Verde era dada como a principal solução para resolver o problema da fome global. Porém, após a Revolução Verde, descobriu-se que o nosso problema não é a produção dos alimentos. Hoje nós temos a produção de alimentos em excesso. O problema está na distribuição. E essa distribuição também está relacionada às questões financeiras dos países, que nós também já discutimos aqui na correção de exercícios, né? E também tem essa questão do uso indiscriminado de agrotóxicos, que é muito criticado, como a gente vai ver aqui nos próximos slides. Com o objetivo da produção de commodities de alto valor comercial e vendas para o mercado externo, o setor agropecuário modernizou-se através do aumento nos investimentos públicos em infraestrutura, no armazenamento e na produção agropecuária, bem como a utilização de agrotóxicos em larga escala, com ênfase no plantio das monoculturas, que resultou na expansão de terras agricultáveis em um curto período de tempo. Esse processo ficou conhecido como Revolução Verde. Então, com o objetivo principalmente de vender os produtos agricultáveis, que é o chamado aí de commodities, são os produtos da agricultura que são vendidos para o mercado externo. Então, aumentou-se muito a produção dessas terras, aumentou-se o plantio das monoculturas, aumentou-se as safras, inclusive agora mesmo nesse momento de coronavírus, que a gente está em crise, a agricultura continua em expansão, em crescimento. Então, essa área se modernizou muito a partir desses investimentos públicos. A ajuda do governo, principalmente com empréstimos aos grandes fazendeiros. Transgênicos. Na década de 1990, a biotecnologia passou a produzir organismos geneticamente modificados, conhecidos como alimentos transgênicos. Eles resultam de experiências científicas da engenharia genética. Um organismo é movido e injetado em outro com o objetivo de obter características específicas. As técnicas transgênicas permitem resultados eficientes. Então, nada mais é do que um cruzamento entre diferentes organismos, entre diferentes plantas, por exemplo. 2 tipos de espécie de soja sendo cruzadas para ver qual que é aquela que vai gerar uma maior produtividade, um maior rendimento, né? O processo de alteração direta do material genético retarda a deteriorização dos produtos agrícolas após a colheita, ou deixa eles mais resistentes às pragas, aumentando assim a produtividade. Porém, o uso elevado de substâncias químicas causa grandes danos quando consumimos. Por isso, várias pessoas são vítimas do uso de agrotóxicos, seja por ingestão ou por inalação. Então, hoje nós temos diversos produtos que possuem uma grande quantidade do uso de agrotóxicos. Um deles, por exemplo, é o morango, né? Igual a gente vê aquele morango bonito, né? Grande. Agora, se você vai plantar um morango em casa, dá um morango pequenininho, né? Muitas vezes perde. Por que isso? Porque aquele morango que está sendo produzido, qual você está comprando, tão bonito e grande, etc., recebeu uma grande quantidade de agrotóxicos para não perder, para poder crescer mais. Então, tudo isso aí é uma modificação daquele alimento que é natural. E isso pode trazer consequência à saúde humana. Agricultura orgânica. A relação das pessoas com os alimentos ultrapassa as questões do sustento. Elas refletem na preocupação com a quantidade e a qualidade dos alimentos. Inclusive, há uma valorização dos alimentos orgânicos, ou seja, aqueles que são cultivados sem o uso de agrotóxico ou quaisquer produtos químicos. Então, a adubação, por exemplo, dos alimentos orgânicos é feito com a adubação natural, né? Por exemplo, com esterco, com
casca de banana, né? Fertilização natural, enquanto, por exemplo, nas monoculturas a fertilização é química. Esses alimentos orgânicos, eles são hoje muito buscados e muito valorizados, inclusive o valor deles é bem maior do que dos alimentos tradicionais. Porém, eles possuem uma dificuldade de produzir em quantidade, né, na quantidade necessária para a alimentação. Justamente porque não há uma alta produtividade, porque eles estão suscetíveis a pragas, eles não têm um tamanho, né, tão grande. E há uma crescente demanda, então, pelos produtos saudáveis. Porém, existe uma dificuldade na produção e distribuição desses produtos, visto que são perecíveis em menor espaço de tempo. Também tem essa questão. A produção de várias frutas, por exemplo, que nós consumimos, como a banana, várias vezes ela é transportada verde. Porém, é colocado um produto na banana para ela amadurecer mais rapidamente quando ela chega no local de destino. Então, isso também é uma forma de produzir de maneira, né, que não é saudável. Aquele produto colocado ali não é natural. Então, hoje, muitas pessoas estão buscando essa alimentação mais natural, essa alimentação sem agrotóxico, alimentação sem transgênicos. Então, há uma demanda crescente por esse tipo de produto, mas ainda temos uma dificuldade para poder produzi-los. E nós devemos lembrar o seguinte, que não estão disponíveis o tempo todo os produtos que são naturais. Igual, por exemplo, as frutas, elas têm uma determinada época. A manga, por exemplo, ela é produzida naturalmente, né, mais ao final do ano, na época das chuvas. Então, se eu quero comer manga no período de inverno, como que eu vou fazer? No supermercado, com certeza vai ter, né? Mas por quê? Porque aquilo ali foi modificado, aquilo ali, né, foi produzido de uma outra maneira, porque naturalmente as mangueiras, os pés de manga, vão produzir mais nessa época de final de ano, correto? Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de fazer o nosso consumo. Então, obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê aí o seu like, inscreva-se aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!